Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live. Então, a live de hoje vamos falar quais disfunções e emoções. Olá, Sandra. Olá, Irene. Emoções. Vou colocar aqui o tema, gente. Emoções estão ligadas à sua bexiga. Então, Irene, fala um pouquinho do seu tema de amanhã, amiga, aproveitando que já estamos aqui para convidar o pessoal para a live de Irene toda quarta-feira, um dia depois da minha. Olá, Lélia, gratidão por ter entrado, minha amiguinha, saudade de você. Então, gente, deixa eu só ver se está certo aqui. Beleza. Ligadas à sua bexiga. Então vamos lá, quais disfunções e emoções estão ligadas à sua bexiga? Olá, João. Então, minha gente, fala aí, Irene. Estão me ouvindo, gente? Tá dando para ouvir perfeitamente? A Irene que colocou a importância da cura da criança interior. Amanhã é a live sua, amiguinha. Vamos prestigiar, gente, a Irene. É Irene _ hipnoterapeuta. Tem temas super interessantes. Cura, né, amiga? Olá, Iraci. Tudo bem? Saudade de você também, Lélia. Precisamos nos ver, né, amiga? Todas essas intercorrências, cada uma com a sua, nos tem deixado sem nos vermos, né? Então, Irene, amanhã você vai falar da cura da criança interior. Tema bem interessante, foi um tema que eu fiz junto com o Miguel, né? Ah, o João é de Portugal. Que legal, João. Fico muito feliz por você nos prestigiar, viu? Então, gente, hoje o nosso tema é continuação da semana passada. A gente está falando sobre o sistema urinário. Hoje a gente vai fechar aí com a bexiga. Então, aí tá chovendo muito, João, porque aqui tá. Paula, minha querida, espero que tenha melhorado, minha querida. Então, gente, como sempre, eu começo falando sobre uma mensagem. Hoje, na verdade, se der tempo, eu quero falar duas mensagens. Essa primeira chama Aprendi com os Mestres dos Mestres. Gente, está todo mundo ouvindo? Me fala aí, vocês estão ouvindo perfeitamente? Só para mim, me dá um feedback aqui. Tá ouvindo? Alguém responde? Lélia responde? Irene responde? Tá ouvindo? Estão me ouvindo perfeitamente aí daí? Diga aí, gente. Paula, responde aí se estão ouvindo. O som tá saindo legal? Normal, a Sandra colocou. Oi, Sandra. Oi, tia Kátia. Gratidão por adentrar. Então, vou começar hoje falando sobre uma mensagem. Boa noite, tia. Do Augusto Cury. Gosto muito do Augusto Cury. Sempre gostei dos livros dele, já li alguns livros. E eu gosto da mensagem porque ele fala do âmbito tanto emocional como psicológico, né? O que gera essas emoções há muito tempo. Ele fala a respeito disso. Então, vamos lá. A mensagem de hoje é: aprendi com o mestre dos mestres. Espera aí, só um pouquinho, gente. Deixa eu voltar aqui no comecinho. Então, vamos lá. Eu sigo a dona Irene, o João. A Irene, seu amigo de Portugal, que legal. Fico muito feliz por você prestigiar também. A Irene é ótima. Além de ser um excelente hipnoterapeuta, é minha amiga do coração, minha terapeuta particular. Então, vamos lá.
Aprendi com o mestre dos mestres. Aprendi com os mestres dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios, ou seja, todo aquele que pensa é sábio. Aprendi um pouco mais a pensar antes de reagir, a expor e não impor minhas ideias e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência. Somos mesmo, né? Somos um ser único no palco da nossa própria existência. Aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade. Realmente, os anônimos que passam pela nossa vida, às vezes nos traz grandes aprendizados. Aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. E por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer. Aprendi com o mestre do amor que a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz da vida uma agradável aventura sem tédio, angústia ou solidão. Por isso tudo, Jesus Cristo se tornou para mim um mestre inesquecível. Palavras do Augusto Cury. Eu também tenho como mestre o Augusto, como Augusto Cury, né? O mestre Jesus, ele não existiu ninguém aqui na Terra que nos ensinasse tanto com o poder do amor. A transformação que o amor faz naqueles que sentem. E olha que nós sentimos apenas 1/3 do amor que Jesus Cristo sentiu por nós. Porque quem de nós faria tamanho sacrifício para uma humanidade, né? Se a gente for pensar, mensurar o amor dele com o nosso, a gente ama muito pouco em relação a ele. Mas cada um ama conforme pode doar, conforme sente. E tá tudo bem, não é verdade? Aqui o João colocou, até o que nos fazem sofrer, nos fazem andar adiante. Muito sábio as suas palavras. Porque todas as pessoas que passam pela nossa vida, ela está sempre procurando, de alguma forma, nos ensinar. É porque a gente não enxerga com os olhos do coração. Basta ter percepção, intuição, e isso tudo faz com que você consiga enxergar a partir do momento que você abra a sua intuição. Oh, meu querido, o Ícaro, prazer, meu filhadinho querido da madrinha. Amo demais esse menino. Então tá. Olá, Caetano, meu amigo, quanto tempo! Gente, o Caetano é uma pessoa ímpar, foi uma pessoa ímpar na minha vida. Conheci ele no curso de estética. Ele é um ser muito abençoado. Olá, Solange Ribeiro. Então vamos lá começar a nossa live de hoje falando sobre bexiga. Quem nunca teve algum problema na bexiga? O que é
essa mocinha? Vou mostrar a foto que eu mostrei semana passada, só para a gente lembrar, né, como é que é a anatomia. Então, nós temos 2 rins, os ureteres e temos a bexiga. Aqui no caso é o homem, né? Então, da bexiga sai direto dentro do pênis o canal que vai sair essa urina. Na mulher é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Deixa eu ver a foto aqui, ó. Na mulher, a bexiga tá aqui e o canal que sai é um canal anterior da vagina. Lembra? Eu vou falar que o tamanho do ureter da mulher é diferente do homem. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a dona bexiga. Quem é essa moça? O que ela faz, né? Ela é um saco muscular que fica na nossa pelve. O que é a nossa pelve? É onde ficam nossos órgãos sexuais, é onde geralmente fica a criança durante a gestação. Ela fica atrás do osso púbico. O osso púbico é esse grande osso que tem aí na bacia, que é o mais proveniente aí na parte da frente. A bexiga, quando ela está vazia, ela é do tamanho e a forma de uma pera, gente. Sua função, todo mundo sabe, é armazenar a urina, que foi produzida aí pelos rins. Ele é um órgão muscular. A capacidade que tem de uma bexiga é em torno de 650 a 700 ml de líquidos, no caso a urina, né? Durante a micção, ou seja, o ato de retirar esses líquidos, ou o vulgo xixi, né? Os músculos da bexiga, eles se apertam e 2 esfíncter, 2 válvulas que tem, elas vão se abrir para essa urina sair para fora do corpo através da uretra. Como eu mostrei na fotografia, a uretra nos homens tem cerca de 20 centímetros. Já na mulher, é em torno de 2,5 centímetros que tem o percurso, tá? Eu vou falar hoje um pouquinho das doenças da bexiga. Por quê? Como a gente vai procurar que emoções me levaram a ter alguma disfunção dessa bexiga, eu achei interessante trazer para vocês. Olá, Luz, gratidão. Eu achei interessante trazer para vocês algumas doenças que vocês já ouviram falar, às vezes por nome, às vezes vocês já tiveram, alguém teve esse tipo de doença. Então vamos lá. A primeira que eu elenquei é a tal da cistite. O que é a cistite? É uma inflamação ou uma infecção da bexiga. Ela causa uma dor. Quando essa dor ela está no começo, a gente chama ela de aguda. Quando passa muito tempo, ela vira crônica, ela causa um desconforto. Quem já teve alguns problemas relacionados, por exemplo, à cândida, da candidíase, causa um desconforto e às vezes a gente pensa que é uma cistite, porque é uma dor aonde? No baixo ventre. A gente sente parecido com uma dor de cólica e essa dor da cistite causa essa inflamação ou infecção, que pode ser por bactéria, por exemplo, e isso causa esse desconforto na hora de urinar. Outra causa de doenças é as pedras, os cálculos que a gente falou semana passada, que nada mais que as pedras que bloqueiam o fluxo dessa urina. Outra doença é o câncer de bexiga. Quando que tem o câncer? Quando eu tenho um tumor lá na bexiga. E um dos motivos para se investigar é quando se tem o sangramento. Tem o sangramento na hora de fazer xixi. Então eu vou investigar para que eu saiba o que é. Quando é tumor, uma das causas que é bem interessante de quem tem tumor na bexiga é quem fuma. Tabagismo leva a câncer de bexiga.
E outro comprometimento é a exposição por produtos químicos. As pessoas que trabalham em indústria de corante, por exemplo, existe um corante que usa lá no meio dos corantes, né? Benzidina. Quando você passa períodos exposto a esse produto, pode gerar câncer de bexiga. Uma outra disfunção da bexiga é incontinência urinária. O que seria isso? É a micção descontrolada. Por exemplo, eu vou fazer xixi e eu não tenho controle. Qualquer coisa eu começo a ter ou pequenos ou grandes vazamentos dessa urina. Outra disfunção é a bexiga hiperativa. Hiper de muito, né? Ela está muito ativa. O músculo da bexiga, chamado detrusor, o que acontece quando você tem a bexiga hiperativa? Esse músculo começa a apertar de forma incontrolável, causando vazamento dessa urina. É uma das disfunções da bexiga. Uma outra, olá Elina, obrigada, olá Cibele por ter adentado. Outra é hematúria. O que é hematúria? Sangue que sai através da urina, né? Ou por uma infecção, ou pelo próprio câncer da bexiga. Outra disfunção, retenção urinária. Reter, a urina não sai de forma normal, ou por algum bloqueio, aí no caso do sistema nervoso, ou por uma atividade muscular reduzida. O músculo, né, esse músculo detrusor, ele não está contraindo para expulsar essa urina de forma correta. Outra disfunção, cistocele. O que é isso? Os músculos pélvicos ficam enfraquecidos. Que músculos? Principalmente depois do parto normal, algumas mulheres podem apresentar essa disfunção. O músculo da bexiga dela fica pressionando a vagina, principalmente muitas mulheres antigamente, né, que tinham partos normais, que tinham uso de fórceps, crianças muito grandes que causaram, na hora da saída no parto normal, causaram algum problema e esse músculo ficou enfraquecido. E tem várias outras, tá, gente? Mas eu elenquei essa porque muitos já tiveram. E a última, que é a enurese noturna. O que é enurese noturna? É a emissão involuntária e inconsciente da urina durante o sono. Geralmente, até os nossos 5 anos, é normal a gente fazer xixi na cama, né? Para algumas crianças, que a gente vai falar o que pode estar desencadeando isso. Mas tem adultos e até idosos que continuam fazendo isso de forma involuntária. Ele começa durante a noite, aquilo já teve a sensação, veja se alguém de vocês teve a sensação, que tá assim para amanhecer, ou durante a noite você sonha que você tá numa piscina, aí quando você acorda tá quase saindo xixi. Alguém já teve essa experiência, principalmente depois do uso de álcool? Alguém? Ninguém? Vocês estão muito comportadinhos, viu? Ninguém? Gente, parando aqui, chama as pessoas, chama mais gente para a live. Convida, vai aí no aviãozinho, convida mais gente para escutar um pouquinho sobre a bexiga. Tão importante, é onde a gente elimina a nossa urina. Chama mais gente, tá bom? Então vamos adentrar agora na metafísica da bexiga. Lembrando que eu sempre falo da metafísica. A metafísica é o ato do que é além da física. O que as emoções estão trazendo para o meu órgão. Então vamos lá. A metafísica da bexiga o que quer dizer? Quando eu tenho algum problema de bexiga, emocionalmente falando, essa pessoa ela não consegue desprender de episódios desagradáveis que ela teve lá quando ela estava formando
os relacionamentos afetivos com seus entes queridos. Lá na primeira infância, de alguma forma, o que aconteceu? Eu guardei algo que me feriu e isso a Ana colocou aqui. Teve problema de urina, teve dificuldade para fazer xixi, só vive com infecção. Minha sobrinha agora, olha aí. Nós vamos falar o que isso pode ser. O João tá colocando, eu já tive esse problema nos sonhos. João, você estava sonhando que estava na oficina e acordou querendo já fazer o xixi? Foi assim? Boa noite, Sérgio. Gratidão por adentrar. Deixa eu beber um pouquinho de água. Então, vamos lá. O que é o ato de urinar? Pense comigo. O que é o ato de urinar? Quem foi no banheiro e teve aquela sensação que a bexiga estava muito cheia e na hora que você começou a fazer xixi, você chega e fez assim, Alguém já teve essa sensação que tá com a bexiga cheia, chega em casa assim, abre a porta, senta e aquela sensação de pronto, cheguei. Alguém já teve essa sensação? Não, gente, vocês estão muito hoje recatados. Então, o simples ato de urinar promove um estado momentâneo de alívio das nossas tensões emocionais e psicológicas. A gente vai falar que quando a gente está com algum problema, alguma dificuldade ou alguma tensão, seja ela financeira, seja ela no trabalho, o Ícaro colocou, teve alívio, a Elina colocou, já tive. O João colocou, eu até os 12 anos fazia xixi na cama. Olha só, João. Agora eu vou começar a falar algumas coisas que talvez tenha a ver com seus relacionamentos afetivos lá do passado. Lembra aí, quem era o João aos 12 anos? O que estava acontecendo na casa? Com quem você convivia nessa época? Vai pensando aí. Então, esse alívio de tensões e emoções tem a ver com o xixi. Todas as vezes que a gente vai fazer o xixi, a gente sente esse sentimento de acabou, foi. E tem a ver muito com as emoções. Todas as vezes que você passa por situações complicadas, quem de vocês, presta atenção, eu vou elencar alguns exemplos aqui. Quem de vocês teve uma situação complicada como a tentativa de alguém atrapalhar a união com a pessoa amada? Quem de vocês já teve problemas, por exemplo, ou quando namorava, ou até agora, né? Alguém querendo roubar, vamos dizer assim, o seu amor, atrapalhar o estado de harmonia entre vocês. Isso gera uma tensão muscular na sua bexiga. Outra, quem teve deslizes cometidos por nós mesmos e que a gente arrepende amargamente, sabe? Aquela situação que você falou algo, agiu de forma explosiva. Observa, todas as vezes que você tiver uma tensão muito grande. A Lélia colocou aqui, ó. Ela fazia para chamar a atenção. A Sandra colocou, quando eu acabo de fazer xixi, tem uma dor violenta no baixo ventre. Porque você às vezes está prendendo. Minha tia disse que eu já tive muito disso. Quando a gente está muito tenso, está nervoso, ou tem alguma coisa que vai acontecer, que vai mudar. Seja, por exemplo, você fez uma entrevista de trabalho e está aguardando essa resposta. Às vezes você começa a fazer xixi mais vezes de ansiedade para esperar isso, ou antes de ir para a entrevista. Ou, por exemplo, você teve uma briga com sua irmã, sua mãe, seu pai, até seu esposo. Pode observar que nesse dia talvez você vai em intervalos menores fazer xixi e chega lá, não tem tanta líquido, né, quantidade para urinar. A conduta do parceiro que nos causou indignação afetando profundamente. Quem de nós teve uma briga porque o marido ou não brigou, o marido ou a esposa falou algo ou fez algo que te deixou profundamente irritado?
pode gerar essa tensão na bexiga. Preocupações excessivas causam tensão e medo em acontecimentos que nos ocorrem. Então, observe a partir de agora. Todas as vezes que você tiver uma tensão, às vezes você vai mais vezes fazer xixi e às vezes não tem nada lá. A Sandra colocou aqui, quando o pêndulo... ela não acusou nada. Então, Sandra, se não acusou nada, foi no médico e viu, não tinha nenhum tipo de infecção, isso pode ser de fundo emocional. Problemas na bexiga. Pessoas que têm apego a complicações do passado, frustrações, vitimismo. O que é a pessoa vítima? Por exemplo, briga com o marido e coloca só a culpa nele. Aqui a Kátia colocou, quando ela está ansiosa, ela vai várias vezes. É isso que a gente vai falar. A pessoa que é vítima de tudo, ela sempre é injustiçada. Todo mundo não entende que o marido fez isso, a filha fez isso, a irmã fez isso, a mãe sempre tratou ela. Isso é vitimismo. Todas as pessoas que têm isso muito forte pode ter comprometimentos emocionais que levam problemas na bexiga. O apego a confusões vivenciadas em relacionamento, ele sente sempre mal com essas lembranças ruins, essa harmonia que foi comprometida lá dentro dele cria conflitos e esses conflitos podem gerar todas essas disfunções. A Lélia colocou, minha mãe após AVC diz que é prazeroso fazer xixi na fralda, é quentinho segundo ela, observo que ela regrediu um pouco a infância. Sabe, Lélia, existe fatores emocionais, por exemplo, e neurológicos que faz esse bloqueio e o xixi ele tem outra conotação, ou solta de forma igual ela sente, né, essa regressão que tem a ver aí com os sentimentos, é como se agora eu sou cuidada, agora eu voltei a ser aquela criancinha, eu estou livre dos meus problemas, que pode estar gerando isso na sua mãe, entende? Então, quem de vocês, eu vou falar alguns exemplos para vocês verem se na sua infância você teve alguma dessas coisas, que isso pode agora está gerando essas disfunções na sua bexiga. Quando você era criança, você passou fome ou passou alguma privação porque o seu pai ou até a sua mãe fazia uso do dinheiro para comprar álcool, para comprar drogas, e ele era o que sustentava a família, era o provedor. Procura na sua mente. Ou tinha muitas brigas entre eles porque incompatibilidade de gênios, ou tinha muitas brigas entre eles porque existia uma terceira pessoa rondando, ou seja, existia traição. Tudo isso está lá armazenado na sua caixinha preta. Olá, gente, voltou? O vídeo ficou pausado, travou, voltou? Coloquem aí, por favor, se já voltou, porque estava realmente pausado. Voltou, gente? Alguém responde, travou o vídeo. Voltou? Conseguiu voltar? Alguém, por favor, dá retorno. Disseram que sumiu, a live sumiu, realmente travou. Alguém pode me responder se voltou? Voltou? O Caetano diz que voltou, é isso? Voltou? Posso continuar? Deu uma travadinha, né? Que coisa! Vamos mandar vibrações positivas para a gente continuar, né? Pode não. O Wi-Fi abençoado. Por favor. Então vamos lá. Nós falamos que a segunda era as vivências de relacionamento que os seus pais tiveram, brigas, conflitos, né? Voltou. Beleza. Terceiro exemplo, veja se é você. Quando você era criança, o provedor da sua família morreu. Por exemplo, seu pai morreu.
e você e a sua mãe se sentiram abandonadas, se era só você como filha ou se tinha vários filhos, imagine se a sua mãe agora, né? Quantas famílias ficaram nessa situação? Muitos morreram vítima aí do Covid e as mães ficaram sozinhas. Aconteceu isso na escola do meu filho. A mãe pediu uma ajuda e algumas mães se solidarizaram com o uniforme, porque o marido morreu e ela ficou sozinha com 3 filhos. Então, todos esses fatores, esses exemplos que eu dei, podem estar gerando em você hoje uma disfunção da sua bexiga, como lembrança. O João colocou, já teve alguns problemas desse na família. Aí agora vamos para uma das complicações, que é a enurese noturna. O que é a enurese noturna? Eu começo a fazer xixi de forma involuntária, inconsciente da urina, né, durante o sono. E isso pode vir, como eu já falei, problemas, bloqueios, ou a própria musculatura, né, o músculo, lembra que eu falei do detrusor? Que é um músculo que tem os esfíncteres, as válvulas que vão liberar e segurar e soltar para que a urina saia. Se eu tiver algum desses problemas, eu posso sim vir ter enurese noturna. Só que, além disso, existe o fator emocional, que a metafísica explica. Por exemplo, a criança, ela, pro alívio das tensões dela durante o dia das atividades diárias, né? A criança até os 5 anos, às vezes à noite, ela tem isso. Porque ela tem uma tentativa prematura de ter o controle das suas emoções. Por exemplo, quem de vocês? Olá, Márcio, gratidão por adentrar. Quem de vocês não ouviu a mãe, o pai, os avós dizendo? Se você era homem, eles falavam assim. Caía, machucava, a criança começava a chorar e ele falava assim: criança não, homem não chora, engole o choro, fica sem chorar, não doeu nada, você é homem. Homem não chora. É uma crença limitante que diz que desde pequeno você tem que controlar a sua atenção e a sua emoção. Você não pode colocar para fora. Para as mulheres, por exemplo, quem enquanto mulher chorava e a mãe falava assim: "Oh, você é mocinha, você não pode chorar. É feio mulher que chora, que faz escândalo." Também é uma crença limitante, sabe? E eles fizeram porque passaram de geração em geração falando: quando você era um homem pequenininho, homem não chora. Se você, olha lá, o João acabou de falar, os pais falavam. E isso você cresce como uma realidade, acreditando que é uma verdade. Sandra também falou que mulher não chora, é feio fazer escândalo. Outra condição que causa enurese nas crianças é a chegada do irmãozinho. Quem é o primogênito aí? E que quando o irmão chegou, regrediu e começou a fazer xixi na cama. Oi, a Lélia tá falando que travou de novo. Tá travado, gente? Diga lá, travou de novo? Ou tá dando? Oi, Jeane, quanto tempo, saudade de você, amiga. Travou, gente? Voltou? Alguém, por favor, fale comigo. Bom, eu tô esperando. Alguém tá travado? Estão me ouvindo? Alguém, por favor, me responda. Não. Não tá travado. Beleza. Então, o que acontece? Quando a criança tá fazendo xixi, tem 5 anos, e começa a fazer xixi, nós pais falamos assim: se você continuar fazendo xixi assim, eu vou falar tudo para os seus amiguinhos, para os seus tios, para sua avó, para o seu avô. A criança fica pior com isso. Sabe por quê? Porque ela fala assim: não dou conta de
conter as minhas emoções. Eu preciso conter, eu preciso ficar tenso. E o ato de fazer xixi, em vez de causar alívio, causa sofrimento. E quem de nós não ouviu ou não passou por isso, ou até faz, né? De forma inconsciente, porque nós acabamos repetindo muita coisa que a gente aprendeu na nossa infância e acredita que é uma verdade absoluta. E eles não fazem, não é por maldade, é por simplesmente desconhecimento do que a emoção gera. Beleza, gente. Obrigada. Gratidão. Então, nós falamos da enurese, que é o ato de fazer xixi lá. Agora vamos para outra, incontinência urinária. O que é isso? É a incapacidade de controlar essa urina. Sai, né, a urina. Em adultos e idosos isso acontece por alterações anatômicas, como eu comentei, a elasticidade dessa bexiga, ela está relaxada, vamos dizer assim, a bexiga está relaxada, uma maneira mais usual. Lesões nervosas, como a mãe da Lélia teve um AVC. Isso pode desencadear a bexiga neurogênica, que é esse ato de problemas de bloqueio neurológico, gera esse controle maior da bexiga pelo sistema nervoso. Quem é paraplégico, né? O João colocava assim, eu apanhava da minha mãe por fazer xixi. Quem de nós, né? Nós antigos, existia a lei de tudo era taca mesmo, era o que tinha. A gente tinha essa cultura. E isso nos levou, às vezes, até mais fortes hoje. Não que eu estou aqui fazendo alusão à violência, mas a geração de antigamente é muito mais forte emocionalmente que a de hoje. Hoje faltou Wi-Fi, faltou luz, as crianças paralisam. Nós não, nós brincávamos na rua, nós fazíamos muita coisa à luz de velas. Então, isso tudo mostra que nós emocionalmente estamos mais preparados que a juventude de hoje. Então, quem é paraplégico pode ter incontinência urinária e distúrbios emocionais, como eu falei, né? Esse medo, todas as vezes que eu tenho um conflito, eu vou segurar esse xixi, eu vou segurar como um apego. Na metafísica da incontinência urinária, o que quer dizer? São pessoas que conteram diante de pessoas que se relacionaram afetivamente. São pessoas que tiveram medo de se colocar e ser mal interpretada, provocar discussão na família porque ela falava, ou até briga. Viveram longos períodos de tensão. Quem de vocês, coloca aí para mim. A Jeane colocou aqui. A minha irmã fez até a fase adulta e quando a mamãe queria falar para o namorado, só aumentava. Talvez a sua irmã tinha algum trauma lá atrás que fez com que ela, na fase adulta ainda, tivesse. Olha a incontinência que a gente está falando aqui. São pessoas que têm muito medo de pronunciar algo. Uma simples opinião, a manifestação do que ela acha, do que ela tem que escolher. Ela escolhe muito as palavras para não ferir as pessoas ou causar uma briga. Por exemplo, quem teve pai, principalmente, que a gente vê isso muito na figura masculina. Quem teve pai muito rigoroso, sabe aquele pai que só olhava, você se tremia. Não precisava nem bater, só olhar cortava. Quem teve aquele pai que você, para falar com o pai, tinha que pedir quase autorização. O pessoal de antigamente tinha muito isso, né? O rigor no ensino, na educação, tinha o lado bom. Tinha um lado que a gente respeitava mais os pais. Só que isso gerava muito medo. Muito medo. E essa pessoa, para ela emitir uma opinião, para falar, pai, eu posso ir, por exemplo, na praça, que antigamente tinha praça, né, gente? Eu posso ir na praça tomar um sorvete, ela morria de medo do pai, porque o pai era muito rigoroso.
né? Aí desenvolveu na idade adulta o quê? Incontinência urinária. Ela não controla o xixi. Por temor às reações do outro, a gente acaba sufocando as nossas necessidades e escondemos nossas dificuldades. Essa pessoa cresceu, às vezes, aí no caso da irmã da Giane, com medo de se expor, com medo de falar o que ela acha para não gerar briga, ou medo da autoridade. Às vezes tinha medo do pai ou da mãe, às vezes tinha mãe, né, muito rígida, gerava incontinência. A Sandra colocou, eu tive uma mãe que era assim, ela batia com a varinha de galho de pitanga. Meu pai era um anjo. Olha só, era a mãe da Sandra que era rigorosa. E isso gerou, às vezes, em você, incontinência. E aí você pensa, fez todos os exames, viu que não tinha nada, isso é de fundo emocional, precisa ser ressignificado. Cistite. O que é a cistite? Inflamação das paredes da bexiga por invasão de bactérias no canal da uretra. Pode ter na relação sexual, os sintomas são queimação na hora de urinar e a presença de pus ou sangue também na hora de urinar. As causas para a cistite, gente, são causas às vezes sexuais. Presta atenção. Uma das possíveis causas é secundária à relação sexual. Quem das mulheres? Examina aí. Quem das mulheres, após a relação sexual, começa a ter a cistite, uma dor, um desconforto? O que isso emocionalmente pode ser, metafisicamente? É o descontentamento com as atitudes do parceiro, no que ele convive diariamente com ela. Gera uma irritação que ela reprime, por exemplo. Todas as vezes que o marido, né, geralmente acontece isso muito nas mulheres, principalmente porque o canal da uretra é menor nas mulheres. Seja comportamento do marido, hábito, a teimosia do marido, a forma dele conduzir, por exemplo, o dinheiro. Ele está gastando demais ou não deixa eu gastar com o que eu quero, nas coisas que eu quero, ou fala toda hora que eu estou gastando demais e às vezes na minha concepção eu não estou. Tudo isso que eu não aceito de características do meu parceiro, a irritação não expressa pode gerar uma cistite. Essa dor, que às vezes não tem nenhuma invasão de bactéria e eu continuo após a relação sexual, eu tenho ato sexual e depois disso desenvolvo a cistite. A Sandra colocou, a pielonefrite também é emocional. Sim, o João colocou. Eu já sofri esses problemas. Que bom que você ressignificou, João. Isso é muito bom. A solução. Qual é a solução, por exemplo, para a cistite pós relações sexuais porque você não aceita, né, o que o seu parceiro faz? Falar daquilo que incomoda, harmonizar, fala assim, olha, eu não gostei, quando você faz isso, isso me deixa irritada, mas meu marido não aceita. Vai com jeitinho, gente, mulher consegue tudo com jeitinho. Agora, se o contato sexual foi traumático, a sua primeira vez foi muito traumática, né? E não foi prazerosa, você foi forçada de alguma forma, ou pior, teve um abuso sexual. Essa cistite pode estar de fundo emocional relacionada ao não prazer gerado do ato sexual. E agora você está com uma pessoa até legal, mas o que acontece? Ela vive os momentos antigos. É como se cada ato sexual ela tivesse a sensação desagradável de novo, dificultando o prazer durante a sexualidade. A pessoa também tem que se ressignificar, entender. Agora, um outro tipo de cistite. Quem de vocês, mulheres, que tiveram filhos com esse exemplo que eu vou dar? Não é relação sexual, é sentir responsável pelos erros cometidos da pessoa amada. A mãe que se sente responsável pelo caminho que o filho está indo, está levando para o caminho errado, ou ele não quer trabalhar, ou ele está indo para o mundo das drogas. E aí aquela mãe faz a famosa pergunta: onde foi que eu errei?
isso pode estar gerando essa culpa, essa punição, esse mecanismo de autoagressão. Você, mulher, está se agredindo por conta desse profundo abalo emocional. Eu vou achar que eu sou responsável pelas coisas do meu filho e isso eu me faço uma autoagressão, gerando uma cistite, por exemplo. Isso é quando eu tenho uma falta de sustentação interna, uma baixa autoestima, agravada pelas minhas frustrações. Eu projeto no outro aquilo que eu não tenho dentro. Por exemplo, eu dei uma boa educação, tenho certeza que eu dei uma boa educação para o meu filho. Por que ele está indo por esse caminho? Talvez seja por ele mesmo, escolhas dele. Agora, se você foi omissa de alguma forma, porque estava trabalhando ou por alguma coisa, se perdoa e começa a ensiná-lo. Meu filho, esse caminho não é o lado bom. E pare de se autoagredir, porque a partir do momento que você tem consciência e muda, tentando de alguma forma causar retidão para esse filho, a sua responsabilidade existe, mas a culpa não é só sua, entende? A última disfunção é uretrite. O que é isso? É inflamação no canal da uretra, comum nos homens, principalmente, porque ele é mais extenso às vezes. Na mulher, se ela tiver cândida, né, que algumas proliferações aí da microbiota da vagina, ou seja, das bactérias que tem na vagina, da própria flora, né, bacteriana, e isso pode gerar uretrite, mas é mais comum nos homens a uretrite, tá, gente? Metafisicamente falando, o que é a uretrite? Ela é semelhante à cistite, só que a intensidade dessa irritação, né? A pessoa que tem muito uretrite, o homem que tem uretrite, é uma pessoa que vive irritada, chateado com as situações ao seu redor. Na cistite, os fatos causam um profundo abalo emocional. Na uretrite, os fatos geram apenas um desconforto. Por quê? Geralmente o homem, ele não sente como nós, né? A gente às vezes sente muito, a gente se envolve muito emocionalmente. O homem já é mais tranquilo. Ele não se envolve tanto com os cuidados, às vezes, dos filhos, porque se coloca, e a gente vem de uma sociedade que isso é responsabilidade da mulher. Então, ele sofre mais pela irritabilidade de não ter resolvido o conflito do que propriamente dito entrando no conflito em si, sabe? A Sandra colocou, ela faz a pergunta onde foi que ela errou. Realmente uma boa educação, talvez está... Mas olha, Sandra, não se torture dessa forma, porque do que você tinha, com a consciência que você tinha, você deu o melhor. E é isso que a gente tem que ver. Se eu dei o melhor de mim com o que eu tinha naquela época, por exemplo, quem era a Larissa há 20 anos atrás? Qual era a consciência da Larissa? Ela era madura para certos assuntos? Óbvio que não. A minha maturidade é a partir do momento, primeiro, eu quero enxergar. Quando a partir do momento que eu quero enxergar aonde está o meu lado sombra, aquilo que eu procuro ocultar, eu tenho que trazer à luz as minhas imperfeições, porque assim eu consigo me curar. Quanto mais eu deixo na caixa preta abafado, aquilo só vai me causar culpa, arrependimento, sensação de frustração porque eu não fiz. Agora, se eu não sei e continuo errando, é porque eu não sabia. Agora, se eu não sabia e agora eu enxergo isso como algo para minha evolução, meu amadurecimento, aí sim, em vez de colocar culpa, coloque agora o que eu posso fazer diferente. Como que eu vou tratar isso? Porque o que era um conflito falo por mim, pela Larissa, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje eu dou outra conotação para aquilo. Entendem?
Então, tudo, gente, é a forma com que você se olha. É fácil? Óbvio que não. Nem nós que somos terapeuta, eu e Irene que estamos aqui, se tiver mais alguém, sabe que a gente faz limpezas constantes. A gente enxerga um ponto de vista de acordo com o meu grau de amadurecimento diferente. Gente, eu acabei de assistir um seriado que fala muito sobre emoções. Ele é um seriado coreano. Vou lembrar aqui o nome, gente. Eu vou colocar depois lá no Instagram. Nem sempre é para ser normal. Esqueci agora, vou lembrar daqui a pouco. Ele fala muito das emoções, o quanto a gente ainda dá birra. Quem de nós não deu birra? Birra é eu me fazer de vítima. Porque fulano fez isso comigo, então tá certo eu fazer isso. Isso é uma birra. Porque eu agi assim, porque fulano é assim comigo. Então eu tenho que mostrar para ela. Isso é birra, é vitimismo. Por quê? Quando você quer dar exemplo, você age totalmente diferente daquilo que você criticou. Ponto. Eu não preciso te mostrar o seu lado errado, porque o seu lado errado, na minha ótica, pode ser para você, você está agindo certo. Então, o que você quer de ensinamento, de aprendizado para você? A única... Isso, tudo bem não ser normal. É esse seriado. Gente, ele é fantástico. Primeiro que fala de uma história de como é que é, meu Deus? A criança, ela é autista. E ele tem uma pegada de humor, ele tem uma pegada de sofrimento que nós adoramos sofrer às vezes para atrair atenção. E ele tem tudo, tem riso, tem mistério, tem a menina, nos primeiros capítulos você fala assim, gente, essa menina é doida de pedra. Não é. É a forma com que você enxerga, é a sua maturidade para enxergar que nós todos temos um lado luz e o nosso lado sombra. Gente, eu gostaria de falar uma reflexão, que nós já estamos encerrando aí. E eu achei interessante, porque eu sempre acho que tem sempre alguém que nos ensina. E a reflexão chama A Primeira Pedra. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. É necessário que saibamos conviver com o mundo e antes de exigirmos dele um comportamento adequado, devemos oferecer o exemplo. Olha aí o que eu falei. O exemplo. O que você está dando de exemplo? O que você está ensinando? O que você está aprendendo com uma criança ou com um adulto ou com um idoso? É o seu exemplo que edifica. Compreender e aceitar a falência alheia, embora apontando o caminho a seguir. Quem são aqueles que chegou até mim e que tem uma falência? Que falência é essa? Emocional? Moral? O que eu tenho que aprender? Porque às vezes eu não preciso passar por aquilo. Eu olho o seu exemplo, pronto. Travou, gente? Estão falando que travou. Posso continuar? Travou? Sim ou não? Travou? Não? Vou continuar. Sérgio colocou que travou. Travou mesmo, Sérgio? Voltou? Beleza. Então, saber que a força do exemplo é maior que a eloquência da exortação. Quando que eu exorto? Quando eu deixo para lá, quando eu acho que eu não preciso aprender, né? O exemplo, ele sempre vai edificar. Aceitar o fato de que todos estão no caminho do aperfeiçoamento. Quem de nós é perfeito, gente? Só o Criador. Só Jesus. Só Jesus era perfeito. E sem nenhuma exceção, sujeitos a tropeços e enganos. Atentar para o fato de que mesmo no erro existe um momento de despertar para o acerto. Quando eu sou madura, eu consigo enxergar no meu erro o que eu aprendi. O
que essa pessoa quis dizer para mim? O que esse momento, o que essa confusão, o que esse desafio, o que esse problema? Então, o que é que você está acertando e você acha que só está errando? E acima de tudo, conforme evidenciou o Rabi, Jesus, não existe no orbe, ou seja, aqui no planeta Terra, quem possa estar isento de pecados para atirar a primeira pedra ao irmão. Tolera, perdoa, compreende, inicia a melhora do mundo em teu próprio íntimo. Ou seja, se perdoe, tolere com você, compreenda você, porque quando você fizer isso é fácil fazer com os outros. É muito fácil. É bom ouvir. Quem não pode exemplificar, jamais poderá condenar. Quem deseja os outros julgar, antes, bons exemplos, deve ofertar. Quem erra no agir, dos outros, nada pode exigir. Então, pense agora, em que fase eu estou? E se eu estou na primeira fase, assim como no joguinho, pense que eu posso passar para a segunda fase. O que é essa segunda fase? É sempre me olhar com tolerância, é sempre me amar, é sempre me perdoar e compreender que no momento eu só podia fazer isso. Ponto. E é isso que eu posso trazer para vocês. Eu gosto que vocês se coloquem lá no interior e pensem: eu estou me amando o suficiente? Eu estou me perdoando o suficiente? Quem eu sou hoje para exigir tanto de mim mesmo? E veja lá dos outros. Se eu tenho defeitos, estou nessa caminhada para evoluir, aprender, veja lá os outros. A palavra é: fechando o sistema urinário, perdão em todos relacionamentos afetivos, seja com os seus familiares, seja com quem você trabalha, seja com onde você estuda e principalmente com você mesmo. Perdoe você por aquilo que você ainda não olhou com os olhos do aprendizado, que é os olhos do coração. Gente, eu agradeço muito, muito mais uma live em que eu posso contar com vocês. A Irene colocou: perdão é o caminho da cura. Gente, prestigie minha amiga, siga a Irene na live dela que vai acontecer amanhã às 8, no Irene _ hipnoterapeuta. Eu agradeço muito, muito a vocês. O João colocou: eu já sinto na segunda fase com os olhos do primeiro amor, que é Deus. Eu agradeço muito vocês aqui. Espero que de alguma forma eu tenha trazido luz para a parte luz de vocês, porque nós sempre temos a nossa parte luz. E que eu possa de alguma forma fazer essa introspecção, que vocês olhem com mais amor para esse ser chamado você. Gratidão a todos. Até terça-feira que vem. Fique com Deus. Uma excelente semana para vocês. Um beijo, meus queridos. Até mais.